Bora para mais um vídeo, né? Desse canal que eu criei, que se chama Caminho de Valor, que eu vou trazendo dicas, vou trazendo coisas que eu aprendi, que eu acho que eu deveria ter aprendido, né? Então, o vídeo de hoje é sobre vícios, algo que eu participei muito por muito tempo da minha vida, e hoje em dia eu tô tentando tirar a maioria que eu acho que é maléfico para a minha vida. Então, vamos lá, eu separei 5 tópicos principais, que é como lidar, parte psicológica, as dificuldades, hábito e como que eu acabei com isso. Então, eu vou separar, falando cada um por parte da experiência que eu tive e de coisas que eu vi que funcionaram e coisas que não funcionaram para mim. Então, vamos lidar com isso. Foi com calma e persistência, no sentido de tem hora que não vai funcionar. Sei lá, num pico muito de estresse, você querer ir a zero, talvez não seja o melhor momento para você poder fazer isso. Por quê? Porque você vai procurar ajuda naquilo que te sustentou por muito tempo, que você usou como muleta. Então você tem que tentou, não deu certo, não é para você falar, então dane-se, eu não vou fazer mais, eu não quero tentar mais. Tranquilo, você pode estipular um prazo, tipo, ó, eu vou começar a tentar diminuir, vou tentar comprar menos, eu vou tentar utilizar menos esse vício, essas coisas. Então, a parte psicológica que eu senti. Você sente muito a falta naquilo. Então vem muito o desejo. Então eu deixei como assim, como era um hábito que eu tinha muita facilidade de acesso, que era o cigarro eletrônico, era uma facilidade tão grande que eu utilizava ele basicamente o dia inteiro, entendeu? Então eu pegava ele de manhã e ia parar só na hora que ia dormir. Eu ia no banheiro, usava. Tava deitado vendo, mexendo no celular, usava. Tava, sei lá, deitado no sofá, usava. Tava dirigindo, usava. Então, esse foi um problema na minha cabeça, porque tudo estava vinculado a ele, entendeu? Então, toda a parte do meu dia, eu utilizava ele. Então, tudo virou gatilho. E essa parte ficou muito ruim na minha cabeça. Nas primeiras vezes que eu tentei, eu ficava uma semana, voltava tudo de novo no final de semana. Ficava 2, 3 dias, voltava. Conseguia ficar o final de semana, mais uma semana pronto. Na segunda-feira, voltava com tudo, entendeu? Então, as dificuldades que eu enfrento, muito gatilho durante o dia, por utilizar ele o dia inteiro. Muito desejo, pelo mesmo motivo, de ficar querendo, principalmente depois de beber bebida alcoólica ou até mesmo refrigerante, que eu tinha muita mania disso. E outra, o estresse. Mesmo não parecendo, o estresse, ele era meio que saciado porque eu utilizava ele. Então ele dava uma baixada na minha pressão, eu diminuía o estresse. Mas eu prefiro sentir o estresse do que ficar fumando e acabando com a minha vida, né? Então, o estresse foi um gatilho muito ruim para isso, pelo simples fato que tudo hoje em dia me estressa num nível a mais do que me estressava antes. O que que acontece? Eu tô no trânsito, sou mais estressado do que normalmente. Mas eu também consigo, por ter utilizado a cabeça para sair do vício, eu consigo controlar ele muitas vezes. A gente tipo assim, não, pensa em outra coisa, vai conversar com você mesmo, essas coisas. Então, tipo, uma dica que eu dou é para e pensa, conversa com você mesmo. Não é para você conversar no sentido de, ah, não, tá bom, hoje eu mereço. Não, não existe essa conversa. É você conversar com você para você distrair. Não é para você tentar voltar ao vício, entendeu? Outra coisa que eu percebi, que além de ser um vício, estava se tornando um hábito. Então, qual que é a base do hábito? É você fazer esperando a recompensa depois. O seu cérebro já conhece essa parte. Então, eu estava vendo que se tornou um hábito ruim. Não é um hábito bom eu fumar. Então, o que eu comecei a reparar? Quando que entrava esse hábito? Geralmente entrava na parte do tédio também, entendeu? Eu ficava mexendo no celular, putz, tô vendo, não achando nada legal, aí eu fumava. Ah, terminei, não tem nada pra fazer, vou fumar. Tô no carro, vou fumar. Então, eu identifiquei a parte do problema, que era o tédio, e substituí, no sentido, coloquei esporte, coloquei o estágio, coloquei as gravações de vídeo,
coloquei essa criação de conteúdo, essas coisas para substituir muito da parte do vício. Então, na maior parte do meu dia hoje em dia, eu não tenho mais esse pensamento de, putz, podia estar fumando. Nossa, queria estar fumando, entendeu? Eu ainda tenho gatilhos que meu cérebro volta, mas eu não tenho mais essa vontade do dia inteiro. Geralmente é nos momentos que eu estou parado, que são poucos hoje em dia, mas isso você vai construindo aos poucos, entendeu? Eu estou no meu segundo mês sem fumar, é pouco tempo, eu tenho amigo que já está há mais de ano, mas isso vai mostrando que o seu cérebro tem uma força que você ainda desconhece, entendeu? Isso é uma coisa que é muito bom você prestar atenção. Você não conhece a força que você tem. Você acha que tem ou você acha que não tem. É só essas duas opções. Então você tem que ir testando. Você pega uma semana e fica sem. Você vai ver que no final de semana você fala, putz, já fiquei uma semana, será que vale a pena eu voltar? Ou, nossa, sério que eu pô, fiquei uma semana, será que eu vou me destruir de novo? Pô, já me senti um pouquinho melhor, não tô vendo que tá melhorando algumas coisas do meu dia, essas coisas. Então você tem que pensar muito bem antes de voltar pro seu vício. Então, como que eu acabei? É mais ou menos nesse estilo. Eu identifiquei e fui atrás de uma solução pro problema, não pro vício primeiro. Por quê? Porque aí se eu substituo esse, o vício acaba ficando obsoleto. Ele acaba não gerindo mais essa parte. Porque se você colocar coisas que geram dopamina de forma, entre aspas, natural, que seria atividade física, parte de estudo, que você fica feliz quando você aprende alguma coisa nova, no estágio, que é um trabalho, essas coisas, você acaba substituindo esse tipo de dopamina que era ruim para uma que é boa, entendeu? Então foi mais ou menos assim que eu segui. Eu substituí e identifiquei o hábito. O que foi eu num livro que eu acabei aprendendo isso, que se eu não me engano é O Poder dos Hábitos. Ele explica essa parte que o ser humano ele tem um hábito porque ele sabe o que ele vai fazer e ele não está esperando a recompensa no final. Então, muitas das vezes você faz sem pensar, você só pensa na recompensa. Você não está pensando no processo, entendeu? Você faz porque você sabe que lá na frente você vai ter uma recompensa. Então, isso é um motivo também de você criar novos hábitos, de substituir esses hábitos ruins, que eram, no meu caso, o fumar, por um hábito bom, entendeu? Que no caso é o esporte, o estágio, estudar, criar conteúdo, essas coisas. Então, você lotando o seu dia, eu sei que você vai terminar mais cansado, mas você vai olhar e falar: putz, consegui mais um dia. É mais um dia que eu venci o vício. É mais um dia que eu fiz isso. Então, e isso também. Outra coisa que eu fiz, colocar um objetivo claro, entendeu? Eu estou começando a parte de investimento. Tem 3 meses, 4 meses que eu estou fazendo. E o cigarro eletrônico trazia um problema para mim, que era, eu gastava muito dinheiro nele. Eu gastava em torno de 300, 350 reais por mês. Cada um durava 2 semanas para mim, vai uma média desse valor. E aí eu vi que se eu tirar esse dinheiro do cigarro eletrônico e colocar para investir, pô, era muito melhor para mim, porque daqui 10, 15 anos o cigarro eletrônico poderia estar morto, ou poderia estar completamente de cama, não poderia fazer mais as coisas que eu gosto, que é treinar, esporte, conversar com meus amigos, essas coisas. Eu poderia estar num estado quase vegetativo por conta de um problema. Agora o outro, eu poderia trazer uma estabilidade financeira para mim e para minha família. Ou até mesmo daqui 10, 15 anos, ter uma carteira que rendesse para mim que eu não tivesse que reportar mais. Ou que ela gerisse um dinheiro que eu poderia esperar, poderia deixar lá para o resto da minha vida, porque já tenho uma aposentadoria com 30 e poucos anos, quase 40. Você está chegando perto de aposentar? Pô, sensacional. Isso é muito melhor do que acabar ficando de cama, né? Porque você está doente, porque seu pulmão não funciona, porque você não respira. Então, você ativar um objetivo mais sólido para o futuro. Não é um objetivo de você, não quero gastar dinheiro. Não, você tem que dar um objetivo. Por que você não quer gastar dinheiro? Ah, porque eu quero investir esse dinheiro, porque eu quero dar uma qualidade melhor para minha família. E quando eu casar, eu quero ter um dinheiro que eu não tenho que me preocupar, que eu saiba que ele vai cair todo mês, essas coisas. Então, se você colocar isso na balança, sua cabeça vai acabar mostrando que não deve se manter nesse nível. Que você deve sim abrir mão do hábito, desse hábito ruim, desse vício, basicamente. E você substitui por um novo. Pode ser, e outra coisa, nessa parte de investimento, você tem que tomar muito cuidado, porque no começo parece um jogo e você sente que você estava atrasado. Mas você tem que começar, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com vício, mas você tem que começar e ponto.
Não importa quanto você tenha. Todo lugar tem como se acessar. Então, o que que eu faço? Substitui um hábito ruim por um bom. Mas primeiro você tem que identificar qual que é o problema. Não só o vício, mas identificar qual a raiz do problema. Para e pensa. E aceita que você tem problema. Não tem o que fazer. Todo mundo tem e todo mundo vai ter. Então toma cuidado para você só abrir mão. Você tem que achar a raiz do problema. Você achando, você resolve. Esse foi mais um vídeo do canal do Caminho de Valor. Então falamos de vício, né? Da parte pelo menos do que eu passei, né? Para poder largar. Eu larguei de uma vez. É o melhor jeito que eu vi. E então se inscreve aí, deixa o like e comenta alguma coisa que vocês querem que eu traga para o próximo vídeo ou coisas que vocês acharem interessante que eu vou responder nos comentários. Muito obrigado.